meu amigo e irmão de palavra de fé. Nessa tarde eu quero falar com você sobre o tema ateísmo. O que você sabe sobre ateísmo? O que é um ateísta? Um ateísmo, por exemplo, na vida de uma pessoa, demonstra justamente aquilo que ela representa para um Deus verdadeiro. O que ela representa para um Deus verdadeiro? Essa pessoa ateísta, esse Deus verdadeiro não representa nada para essa pessoa. Talvez essa pessoa acredita em outro tipo de Deus, o Deus minúsculo, não Deus com letra maiúscula. Mas eu gostaria de perguntar primeiramente a você: será que você não tem apoiado pessoas que têm um pensamento ateísta, que não acreditam em Deus? Você segue a sua ideologia sem ter certeza do que de fato ela é com relação a Deus. Eu estou falando de pessoas aí que elas são até pessoas de destaque na sociedade brasileira, na sociedade mundial, mas que elas são verdadeiras pessoas que se opõem contra ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro. Eu estive pensando esses dias o que Deus pode fazer com uma pessoa que não acredita nele, não acredita em Deus. Será que Deus ele tem essas pessoas como execráveis, pessoas que são abomináveis perante ele? Então, nós vemos, por exemplo, no passado, lá na Grécia, na Roma, ou em Roma, nós vemos pessoas, milhares de pessoas ateístas. E ali nós vemos, por exemplo, entre os gregos, que eles pregavam muito saber. Então eles sabiam tanto mesmo, de ciência, filosofias, e também eles pensavam saber algumas coisas sobre Deus. Mas essas pessoas, por certo, elas queriam também serem deuses. O homem, quando ele tem esse pensamento, ele nem procura saber de Deus o que é que ele precisa fazer. Ele não consultaria, ou não consulta a Deus, porque ele já não crê mesmo em Deus, então ele não consultaria a esse Deus, ou nem pedia, ou pediria permissão a esse Deus com relação ao que ele devesse fazer ou não. O que presumimos que um ateísta ele
diante do que ele pensa, será que ele não está preocupado com a glória de si próprio? Porque ele não acredita em Deus, então ele não vai dar glória a Deus. E nós vemos um exemplo na Bíblia de um homem que foi comido de bicho por não dar glória a Deus. Quem não é ateísta, ele dá glória a Deus. Dá glória a Deus pelo que ele representa na sua vida. Dá glória a Deus pelos seus feitos maravilhosos. Eu, por exemplo, tenho deixado de lado, não acreditado em pessoas, até pessoas famosas, como atores, cineastas, lá em Hollywood, que não acreditam em Deus. Então, portanto, elas não dão glória a Deus. Uma das pessoas que eu admirava muito, mas não sabia que ela tinha um pensamento antibíblico com relação a Deus, que é a Angelina Jolie. Ela é ateísta. Ela chegou até a afirmar que não precisa existir, ou seja, você não admite que Deus pudesse existir, esse Deus. Então não há assim um pensamento positivo de uma necessidade que esse Deus que nós acreditamos, ele pudesse existir. Por quê? Ela pensa assim, uma mulher como Angelina Jolie, então ela pudesse pensar assim, eu não dependo de Deus, eu não dependo de ninguém. Eu tenho fama, tenho dinheiro, tenho tudo. Então, mas qual que seria o pensamento de Deus com relação a essa pessoa? Seria um pensamento de pena, de dó, ou de esquecimento dessa pessoa? Nós vemos uma outra pessoa aqui no Brasil mesmo, um ator, por nome Antônio Fagundes, que chegou a afirmar que ele era agnóstico, que praticamente é o mesmo que um ateu, entendeu? Um ateu preguiçoso, vamos dizer assim. Ele disse ainda que não pensava em Deus. Ele disse assim, eu não penso em Deus. Ele também afirmou que achava difícil, ou acha difícil, acreditar em Deus. Brad Pitt, que é o ex-marido da Angelina Jolie, ele chegou a afirmar que não acreditava em Deus, mas acreditava numa força superior. Ou seja, ele não acredita em Deus, mas crê numa força superior. Caetano Veloso, um esquerdista, olha o que ele disse, eu não acredito em Deus. Uma outra pessoa também da esquerda, chamado Caetano Veloso, disse não acreditar em Deus. Não, eu não acredito em Deus. Chico Buarque, de Holanda, ele chegou a dizer, não acredito em Deus. O médico, conhecido médico da Globo, que a Globo apoia muito,
que é o médico Drauzio Varela, ele pediu às pessoas que respeitassem a ele com relação à sua opinião, que é a opinião de ser ateu. Eu sou ateu, então me respeita. Então, nós temos um outro ator chamado Lima Duarte, ele também se declara ateu. Oscar Niemeyer, olha que homem famoso, né, que realmente fez tanta coisa bonita na construção civil, belas construções. Ele também chegou a dizer que não acreditava em Deus. Vamos falar também com relação a Lenin e Karl Marx. Eles eram ateístas, mas quantas pessoas nas universidades pregam como sendo admiradores de Karl Marx e Lenin, ou Lenin? Então, e você? Eu pergunto. Você tem admirado essas pessoas ignorantemente? Ou você sabe quem elas são, o que elas pregam? Olha, eu te aconselho nesta oportunidade, depois desse estudo, dessa explanação, você mudar de ideia. Procurar acreditar em Deus, entregar a sua vida a Ele e deixar que Ele comande a sua vida, dirija a sua vida. Aí você verá a diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve, entre aquele que acredita em Deus e aquele que não acredita em Deus. Deus te abençoe e que você possa ser abençoado muito mais depois que você refletir acerca desse estudo. Uma boa tarde em nome de Jesus. Amém.